que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Amém? Coloque a mão no coração. Coloque a mão no coração. Diga assim: Senhor Jesus, nesta noite, fala comigo através da tua palavra. Amém e amém. Meus amados irmãos, eu quero trazer uma palavra para vocês sobre o tema a centralidade da cruz de Cristo, tá? Se quiser colocar o banner aqui, Neto, já está no jeito aí, tá? Diga comigo: a centralidade da cruz de Cristo. Meus amados irmãos, o símbolo mundial do cristianismo não é a manjedoura ou a pomba, e sim a cruz. A cruz de Cristo é o tema mais glorioso de todos os tempos, porque a história do Cristo crucificado tem que fazer parte da nossa história. A cruz está vazia. Cristo ressuscitou. A cruz domina todo o Novo Testamento. Quando você lê os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, você vai descobrir o sofrimento de Cristo e que ele sempre disse que iria a Jerusalém, daria a vida pelos nossos pecados, mas ao terceiro dia ressuscitaria. O reverendo Heber Campos, ele diz que todo pregador deve pregar uma mensagem que leve à conclusão de que Jesus Cristo é o Redentor de todos os pecadores. Eu não devo ensinar nada que não aponte para o crucificado. Pastor Billy Graham foi perguntado por um repórter qual era o segredo do seu ministério. E ele respondeu que nunca me desfaltei do Calvário, nunca preguei sem mencionar a cruz de Cristo. Meus irmãos, A.W. Tozer escreveu que aquela parte de nossa vida que resgatamos da cruz é o cerne dos nossos problemas, porque a nossa vida precisa estar crucificada diariamente. A parte da cruz que sempre recusamos a carregar é justamente a que nos torna inúteis para o reino de Deus. Quanto mais leve a nossa cruz, mais fraco será o nosso testemunho. John Stott escreveu que a nossa cruz se torna pesada não é quando a gente carrega, é quando a gente arrasta. Nós vivemos hoje, nós temos a igreja da cruz, nós temos a mensagem da cruz. Paulo, em 1 Coríntios 1, a partir do verso 18, ele fala sobre a mensagem da cruz. O hino mais cantado na nossa harpa cristã é o 291, a mensagem da cruz. Mas infelizmente a cruz está esquecida. Foi feita uma pesquisa em 1995 na Austrália, Reino Unido, Alemanha, Japão e Índia, onde os entrevistados deveriam identificar alguns símbolos. 92% identificaram o símbolo das Olimpíadas, 88% do McDonald's, 74% conseguiram acertar o símbolo da Shell e da Mercedes, e apenas 54% dos entrevistados identificaram a cruz, porque a cruz ela está sendo rejeitada. A mensagem da cruz é o centro da Bíblia Sagrada e o tema central das Escrituras. Só quem entende a cruz corretamente entende a Bíblia e Jesus Cristo. Sem a cruz de Jesus Cristo não há verdadeiro cristianismo. A fundamental diferença entre a fé cristã e a religiosidade está exatamente na cruz. A Bíblia fala que Cristo foi levado à cruz
Ele foi levado a um monte chamado Caveira. E a Bíblia diz que lá ele foi crucificado. Ele foi colocado na cruz. Paulo escreve em 1 Coríntios 15, versículo 3 e 4, e nós temos aqui nesses dois versículos bíblicos o centro do Evangelho. E o centro do Evangelho é uma revelação do próprio Espírito Santo para Paulo, porque ele diz assim: eu vos entreguei o que também recebi. A mensagem da cruz foi dada em revelação, não apenas ao apóstolo Paulo, mas também a todos os apóstolos. E Paulo diz que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Segundo, que foi sepultado. Terceiro, que ressuscitou ao terceiro dia. Aleluia! Essa é a mensagem central do Evangelho. Cristo, meus irmãos, para nós é o que a cruz é. Se nós valorizarmos a cruz de Cristo, valorizamos o Cristo da cruz. A cruz, ela é a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Se você retirar a cruz das Escrituras, nada é deixado para pecadores e santos. O Evangelho da cruz jamais será uma mensagem popular, pois é marcada com o sangue de um inocente, porque humilha o nosso orgulho apodrecido e atinge em cheio nossos corações errantes, passa por cima de nossas críticas e faz com que meus problemas sejam pequenos. Meus irmãos, a Bíblia fala que Cristo carregou a sua cruz. E em Atos dos Apóstolos 20 e 28, diz que ele comprou com o seu próprio sangue. Pastor Franklin Ferreira, professor pregando, ele disse: Deus sangra, porque a Bíblia fala que Cristo nos comprou com o seu próprio sangue. Cristo não foi apenas alguma coisa, ele foi homem e deu a vida por cada um de nós. Deus sangra. A nossa salvação não acontece através dos esforços humanos, mas aconteceu porque Deus fez por cada um de nós. Nessa verdade, Deus é engrandecido e o diabo é envergonhado, porque Cristo deu a sua vida por cada um de nós. Hoje eu vivo porque Cristo morreu a minha morte, para que eu viva a sua vida. Aleluia! A Bíblia fala que Cristo é o Cordeiro de Deus. João capítulo 1, versículo 29, diz que ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que apaga o pecado do mundo. Stanley Jones escreveu que ninguém poderá cantar no mundo como este, se não tiver aprendido a canção do Cordeiro, e que se aprende através do sofrimento, no tomar sobre si a cruz, pôs-lhe as costas e transformá-la numa harpa. Porque para o cristão carregar a cruz não é sinônimo de sofrimento, é sinônimo de louvor ao nosso Deus. Caminhamos com Cristo, sabemos que a cruz vai além dos problemas. A cruz de Cristo para cada um de nós reflete a nossa própria história, porque a cruz do Cordeiro é a história que foi narrada, cantada e vivida pela igreja primitiva e precisa ser vivida pela igreja do presente, para que o nosso futuro seja diferente. A cruz não é apenas um estágio na vida do cristão, a cruz é o nosso destino, porque a cruz não poupou a Cristo, mas o assassinou violentamente. Qualquer romano sabia que quando uma pessoa colocava uma cruz nas costas e caminhava pelas ruas de Jerusalém, ele ia morrer, o seu destino já estava profetizado. Meus irmãos, Cristo morreu pelos nossos pecados, e a Bíblia mostra isso. A história da crucificação é narrada pelos 4 evangelistas: Mateus, Marcos, Lucas e João. E o próprio Paulo mostra aqui de forma bem sintetizada que ele morreu pelos nossos pecados. Na cruz, Cristo estava vivo quando o penduraram naquela cruz, e completamente morto quando o retiraram dali 6 horas depois.
Foi a primeira vez que a cruz aparece na história cristã. É quando Cristo toma essa cruz. Oswald Chambers escreveu que a pedra fundamental para todo o tempo e eternidade, da qual depende todo o propósito de Deus, é a cruz de Jesus. A W. Tozer, ele fala a respeito de duas cruzes, da nova cruz e da velha cruz. A nova cruz elimina o sacrifício, elimina o sofrimento. A nova cruz para o mundo é que Cristo sofreu, nós não devemos sofrer. A cruz, a nova cruz fala de diversão, entretenimento, confiança na carne, risos e aplausos. A nova cruz isenta o sacrifício cristão. Não importa como você vive, o importante é o que Cristo fez por você. Essa é a nova cruz. Mas a velha cruz mata a velha natureza, exige de mim, de você, que eu seja uma nova criatura em Cristo Jesus. A velha cruz condena o pecado, destrói a confiança na carne. A nova cruz, a velha cruz, traz lágrimas aos nossos olhos quando refletimos no sacrifício de Cristo. A velha cruz traz o sangue derramado para nos purificar, conquista nossas vitórias terrenas, trouxe expiação, redenção, reconciliação, propiciação e vitória. A velha cruz nos faz cantar um hino de louvor ao nosso Deus. A nova cruz resgatou para o Senhor todas as tribos, línguas, povos e nações. Essa é a nova cruz. No Antigo Testamento, o lugar onde Deus encontra o seu povo era no propiciatório, no lugar santíssimo. O sumo sacerdote entrava lá sozinho. No Novo Testamento, o lugar de encontro com Deus, do pecador, do filho com o próprio Pai, é na cruz de Jesus. Todos nós devemos fazer algo em relação à cruz, ou fugir dela e morrer sem ela. Todos nós devemos entregar a nossa vida a Cristo, sabendo que pelo poder da cruz Ele venceu. E se Ele venceu, meus irmãos, eu sou mais do que vencedor. A Bíblia fala em Mateus capítulo 16, na Nova Almeida atualizada: se alguém vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, pois quem quiser salvar a sua vida perderá, e quem perder a vida por minha causa, esse achará. De que adianta a pessoa ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará a pessoa em troca da sua própria alma? Meus irmãos, a cruz se torna pesada, não é quando a carregamos, mas quando arrastamos. Através da cruz, nós temos um relacionamento vivo com Deus, nós temos um serviço a prestar. Através da cruz, nós celebramos ao Senhor, nós o adoramos, nós pregamos, fazemos missões, evangelizamos, falamos para as pessoas de fora o que Ele está fazendo em nossa vida. Através da cruz, meus irmãos, nós temos o ideal para viver: o amor acima de tudo, amamos a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a nós mesmos. Jesus foi retirado, foi retorcido na cruz. Na minha cruz, Jesus foi vitorioso numa cruz que não era dele. Meu irmão, você sabia que aquela cruz que Jesus morreu não era para ele? Porque ele era inocente. Eu não, eu sou merecedor da cruz, porque ele morreu por mim. Aquela cruz não era dele, aquela cruz era minha. Jesus morreu minha morte na cruz, para que eu viva a sua vida na terra. Colossenses 1:27 diz: Cristo em vós, esperança da glória. Gálatas 2:20 diz: já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Jesus disse em João 11:26: e todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Crê tu nisto. Filipenses 1:21 diz: porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Aleluia. Meus irmãos, quando alguém bater na porta da sua casa e perguntar: Jesus está aí?
Você vai dizer sim onde? Aí você vai bater no peito e dizer assim: Jesus está aqui dentro de mim. Aleluia. Meus irmãos, a cruz não foi um fim, mas a cruz foi o começo da história da humanidade. Cristo é o cerne da história, Ele é o centro da história, porque a história passou a ser contada antes e depois de Cristo. Ele é o centro, Ele morreu no meio de 12 malfeitores. Alguns dizem que um chamava Dimas e outro se chamava Gestas, e Ele morreu no meio dos dois. Dizem que no meio era colocado o pior ladrão, então Jesus foi colocado no meio. Meus irmãos, mas eu quero que você escreva essa frase que eu vou falar na capa da sua Bíblia, que a melhor notícia que o mundo já ouviu veio de um túmulo vazio. Aleluia! Crucificaram Jesus. 6 horas depois, o colocaram em um túmulo vazio. A Bíblia fala que Nicodemos e José de Arimateia, senador, foi lá até Pilatos pedir o corpo. Pela história dos crucificados, ninguém, um judeu, não poderia tocar em um cadáver, principalmente alguém que morria na cruz, já que em Deuteronômio está escrito que todos os que morrem na cruz são amaldiçoados. E Gálatas capítulo 3, versículo 13 diz que Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito aquele que for pendurado no madeiro. Mas a Bíblia diz que José de Arimateia foi lá, pediu, e ele deu o documento, e eles desceram o corpo de Jesus da cruz. Tanto José de Arimateia como Nicodemos tocaram em um homem morto, colocaram ele no túmulo novo, num jardim. Meus irmãos, 3 dias ele prometeu. Ele foi colocado lá na sexta-feira, primeiro dia, sábado, segundo dia, terceiro dia, domingo, pela madrugada. A Bíblia diz que um anjo desce do céu e acontece um grande terremoto. E a Bíblia fala que a pedra do sepulcro é aberta. Alguns dizem por que a pedra foi aberta. Não foi para Jesus sair, foi para as mulheres entrarem. E a Bíblia fala que um anjo sentou-se na pedra. Quando as mulheres chegaram para ungir o corpo do Senhor, a Bíblia diz que o anjo disse para elas: olha, por que buscai entre os mortos o que vive? Ele não está aqui, ele ressuscitou. Aleluia! A notícia que o mundo jamais ouviu veio de um túmulo vazio. A cruz foi o começo da glória. Teve um escritor que ele disse o seguinte: Cristo despojou-se da coroa para coroar-nos, pôs de lado suas vestes, para com elas cobrir nossos farrapos, e desceu do céu para conservar-nos fora do inferno. Desceu do céu à terra para enviar-nos da terra para o céu. Aleluia! Meus irmãos, o povo de Deus no céu será eternamente relembrado de que o caminho da glória não foi barato. Nenhum verdadeiro cristão se divertiu no Calvário. A cruz está na igreja através da ceia, do batismo, da evangelização. Se ela perder a cruz, a igreja perde o que ela tem de mais importante. Meus irmãos, se ela perder a cruz, a centralidade, o culto não tem valor, os louvores não têm sentido, e a pregação não tem nenhum propósito e significado. Meus irmãos, o poder de Deus é mostrado pela cruz de Jesus. A cruz, a nossa cruz, não tem alguém amarrado nela, porque o nosso Jesus não é o da sexta-feira da paixão, é o do domingo da ressurreição. Jesus está vivo para todo sempre, e a cruz estava lá. Eles puderam no primeiro século perseguir os cristãos, mataram aos milhares. As catatumbas de Roma mostram que existia até 10.000 cadáveres, mas eles não puderam apagar a mensagem da cruz. Países comunistas que perseguem os cristãos
queima as igrejas como no Chile, mata os pastores, eles podem fazer o que for, mas a mensagem do Evangelho é viva, porque o nosso Jesus é vivo. Meus irmãos, o cristianismo não é religião. Nós não seguimos a um Deus morto, mas o nosso Cristo está vivo. Nós somos um movimento de crentes remidos pelo sangue de Jesus. E o nosso maior líder está vivo para todo sempre. Meus irmãos, jamais eu poderia fazer por você o que Cristo fez por cada um de nós. Jamais, jamais. Muitos querem apagar a cruz, mas a cruz está viva na pregação do Evangelho. Meus amados irmãos, no dia 11 de setembro de 2001, quando os aviões foram jogados na Torre Gêmea do World Trade Center em Nova York, bombeiros e voluntários trabalhavam em busca de sobreviventes. Centenas de cadáveres eram encontrados e aquele fedor horrível, mas as máquinas estavam mexendo os entulhos atrás de pessoas vivas. E já no final da tarde, no segundo dia, quando eles buscavam intensamente, algo surgiu dos escombros. Uma cruz, aquela cruz. Conta-se que quando o rapaz da máquina ele começou a mexer nos escombros, o sol estava baixando do outro lado. E alguns bombeiros e voluntários, quando viram essa imagem, eles choraram. Eles pararam de trabalhar. Eles levantaram as mãos para o céu e começaram a orar. E algum dos voluntários disse assim: nós estamos vivendo o pior dia da história dos Estados Unidos, onde aqui milhares de pessoas morreram. Nós estamos sofrendo porque estamos atrás dos nossos parentes e amigos que estão mortos aqui. Mas o que eu amo agora, disse ele, é porque a cruz está conosco neste lugar. Cada uma das torres, quando explodiu, isso aqui é dos ferros, que no momento da explosão eles foram soldados um no outro. E aqui nós temos a prova de que Jesus sempre está conosco nos momentos mais difíceis de nossa vida. No meio das lágrimas, do choro, do desespero, da raiva e do ódio, a cruz de Jesus estava lá. E aqui do lado de cá, no local onde as torres caíram, a mesma cruz está lá, para testemunhar uma coisa, meus irmãos, que apesar das lutas que nós passamos, das dificuldades que nós passamos e dos momentos difíceis que nós passamos, Jesus está sempre conosco. Aleluia! A maior promessa da Bíblia está Mateus capítulo 28, versículo 20. Eu quero que você marque esse versículo na sua Bíblia. E eu quero que você leia esse versículo todas as vezes que você se achar só, que você acha que ninguém liga para você, que você acha que ninguém gosta de você, que você está com TPM espiritual. Eu quero que você leia, abra sua Bíblia e leia Mateus 28, versículo 20. É a maior promessa de Jesus Cristo para a sua igreja, que seria perseguida. E ele falou esse texto para 500 irmãos no Monte das Oliveiras. Ele disse: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Quando você se achar só, você vai ler esse versículo e você vai dobrar o seu joelho, ou em pé, deitado, ou de cabeça para baixo, do jeito que você estiver. Você vai dizer: Jesus está comigo. Aleluia! Jesus está comigo e isso basta. Aleluia! Jesus está comigo. Quando a poeira do World Trade Center baixou, a cruz estava lá, a cruz do Senhor Jesus. Meus irmãos, quem crê que Jesus está vivo, fique em pé. Fique em pé. Ele está vivo para todo sempre. Meus irmãos, nada pode tirar a nossa esperança de Jesus. Nada pode tirar a nossa esperança de Jesus. Aleluia! Nada pode tirar a nossa esperança de Jesus. Nada e ninguém pode tirar o meu amor por Jesus.
porque Ele morreu pelos meus pecados. Ele deu a sua vida por cada um de nós. A Bíblia fala que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A cruz está aqui nesta noite, meus irmãos, representada por Jesus, o Filho eterno de Deus, aquele que morreu pelos nossos pecados, aquele que venceu por mim e por você. Jesus viveu 50 dias na terra, 50 dias, ou melhor, a história dos evangelhos, escrita pelos evangelistas, retrata os 50 dias da vida de Jesus. Mas foram dias que ele viveu, que se aproveitou. É por isso que nós estamos aqui. E eu quero que a partir de hoje você faça a sua vida valer a pena. Eu quero que a partir de hoje você faça com que cada hora da sua vida, cada minuto da sua vida não seja jogado fora. Mas eu quero que cada minuto da sua vida, a partir de hoje, seja vivido apenas para Jesus. E outra, você vai fazer o que você sempre fez. Você vai trabalhar, você vai estudar, você vai almoçar. O que mais? Tomar café, vai para academia, você vai jogar futebol, você vai assistir TV, você vai pagar as contas, senão a polícia te pega. Você vai fazer tudo que você faz. Mas agora, a partir depois que eu terminar o culto, a sua vida vai ter um novo significado. Porque tudo que você fizer será para a glória do Senhor Jesus. Glória do Senhor Jesus. Você vai ler Mateus